Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 6. O título na minha Bíblia diz assim: Nicodemos visita Jesus à noite. Diz assim o texto sagrado: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer... Jesus, porém, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só até aqui. Deus Santo, Deus amado, Pai, nesse momento eu elevo a minha voz a Ti. Eu entro na Tua presença, Senhor, em oração. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui diante dos meus irmãos. E nesse momento te peço, Pai, toma os meus lábios, toma a minha vida, Senhor. E fale, Senhor, ao coração de todos que aqui estão nesta noite, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Pai, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através dos meus lábios. Ó Deus, fala conosco, Senhor, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus, meus amados, podeis tomar assento. Estou um pouco nervoso, como sempre, mas a obra é do Senhor. Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Com certeza Deus tem algo a tratar conosco nessa noite. Ele já tem falado conosco através das letras dos louvores, e com certeza Ele vai falar conosco ainda através da Tua poderosa palavra. O texto que o Senhor colocou no meu coração durante a semana foi esse, o qual nós acabamos de ler. É uma passagem muito conhecida, onde nos mostra o encontro de Nicodemos com Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu, príncipe dos judeus, membro do Sinédrio. Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que foram classificados tanto por Jesus como por João Batista como hipócritas, O nome Nicodemos significa conquistador do povo. Ele era um membro influente e respeitado no Sinédrio. Como fariseu, Nicodemos, ele foi totalmente instruído de acordo com a lei e teologia judaica.
Jesus, portanto, o chamava de mestre de Israel, né? O que levou Nicodemos a ir ao encontro de Jesus? Nicodemos reconheceu que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se não fosse realmente enviado por Deus, né? E esse homem foi ter com Jesus na calada da noite, porque talvez ele não queria ser visto com Jesus, né? Com medo das pessoas pensarem que ele talvez estivesse se tornando também um seguidor de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo de número 12, verso 42 e 43, né, Nicodemos, ele era um dos principais da sinagoga, fazia parte do sinédrio, tinha todo o conhecimento da lei judaica, porém, ele sentia um vazio no seu coração. E esse vazio, só quem poderia preencher esse vazio era o Senhor Jesus. E ele foi até Jesus, na calada da noite, e nós vemos que não somente Nicodemos, né, que era um dos principais na sinagoga, mas também havia outras pessoas. E é o que nos mostra o capítulo 12 de João, do Evangelho de João, versos 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Muitos creram em Jesus, né? Devido os sinais que ele fazia e devido também aos ensinamentos, a tamanha sabedoria que tinha o nosso Senhor, né? Aí o texto diz assim: mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Talvez Nicodemos tenha ido encontrar-se com o Senhor à noite com medo de perder o seu importante cargo diante dos fariseus, né, no sinédrio, nas sinagogas, e ele foi encontrar-se com Jesus na calada da noite. E ao encontrar-se com o Senhor, né, ele fez um elogio ao Senhor, só que o seu elogio ou bajulação não impressionou Jesus, que mostrou para ele a necessidade de nascer de novo para chegar ao céu. Nicodemos pode ter ido até Jesus à noite por temer perder a sua reputação e posição. Talvez ele tivesse medo de perder a sua reputação. Porém, nesse encontro, o Senhor trouxe não somente para Nicodemos, mas está registrado para todos nós a importância do novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém vai entrar nos céus, ninguém vai ver a Deus, ninguém vai habitar na eternidade se não passar pelo novo nascimento. E eu pergunto para você nessa noite: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Você tem se tornado uma nova criatura? Você tem observado a palavra de Deus com atenção para poder colocar em prática e prática diária tudo que você está aprendendo?
Porque se nós não colocarmos em prática, meu irmão, o que nós estamos aprendendo, se torna evidente que nós não nascemos de novo, porque o novo nascimento é o início da vida espiritual e o começo de uma nova caminhada sob os cuidados do Espírito Santo. Ele guia o cristão em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então começa um processo na nossa vida quando nós nos encontramos com Jesus e quando Jesus ele olha para nós e ele requer de nós. E ele diz para nós, como disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Depois que a pessoa crê em Jesus e o aceita como Salvador, tomando uma séria decisão de obedecê-lo, uma coisa muito maravilhosa e inexplicável acontece. É uma mudança que não se pode explicar. O desejo de praticar o mal vai desaparecendo à medida que a fé em Jesus vai aparecendo, ou seja, começa uma transformação na nossa vida. O desejo de praticar as coisas erradas, eles vão embora na medida que nós nos aproximamos de Jesus Cristo, na medida que nós conhecemos a verdade. Deus, Ele vem com o seu Espírito Santo, Ele envia o Espírito Santo sobre nós e nos convence, de práticas erradas. E então passamos a viver em novidade de vida. E com isso nos tornamos verdadeiramente cidadãos dos céus, Que coisa maravilhosa! Que ensinamento maravilhoso que o Senhor, Ele nos trouxe, esse encontro que ficou registrado. Nicodemos, apesar de ser uma pessoa muito importante, muito respeitada, ele era um príncipe, a palavra nos mostra isso. Nicodemos estava perdido, apesar do seu alto cargo religioso, porque ele era um fariseu, e consequentemente ele era um legalista, ele talvez acreditasse que para ser salvo, era necessário cumprir toda a lei e a observar. Mas na realidade, meu querido, não houve ninguém durante toda a história da humanidade, não houve ninguém, a não ser um, que é Jesus Cristo. Esse cumpriu toda a lei, toda a justiça de Deus. E só seremos salvos se verdadeiramente nós tivermos um encontro real com Ele. Se verdadeiramente nós o amarmos e obedecermos os seus ensinamentos. Porque se nós apenas dissermos para o Senhor que nós o amamos e não praticarmos o que Ele nos ensina, nós somos mentirosos, não há verdade em nós, porque ama a Jesus quem obedece, ama a Jesus quem é fiel, ama verdadeiramente a Jesus quem anseia por sua vinda
Nós temos visto tantas pessoas que estão amando o mundo, em vez de amarem a Deus. Estão trocando a salvação por prazeres passageiros. Porque na vida, tudo passa. Porque o que é a nossa vida? É um sopro, querido. E tem tantas pessoas trocando salvação, trocando aquilo que é mais importante, por coisas, por prazeres que são passageiros. Estão perdendo o que é mais maravilhoso, que é a vida eterna nos céus, que é o habitar na eternidade. Só vamos habitar na eternidade se verdadeiramente nascermos de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, eu faço minhas palavras de um pregador, não vou citar o nome aqui, porque vai que esse pregador tenha falado isso, que eu vou falar aqui, que eu achei algo bonito, mas vai que esse homem defende aí, né, algumas heresias aí, então a gente não pode, não é bom citarmos o nome. Mas se você nasceu de novo, uma pessoa que nasceu de novo, ele ama tudo que Deus ama, e ele odeia tudo que Deus odeia. Uma pessoa que nasceu de novo, ela vai viver a sua vida para Deus, e ela vai honrar o teu Senhor, reconhecendo que na cruz foi pago um alto preço pelo resgate da nossa alma. Você nasceu de novo? Você tem abandonado o pecado, querido? Não tenha pecado de estimação. Confesse, que todos nós venhamos confessar os nossos pecados a Deus e venhamos deixar de praticá-los. Em Deus nós alcançaremos a misericórdia se Deus olhar para o nosso coração e ver que verdadeiramente nós estamos com o coração quebrantado. Se Deus, que é onisciente, vê que verdadeiramente há sinceridade no teu coração, Ele irá te perdoar, Ele irá me perdoar. Ninguém engana Deus. O que atraiu Nicodemos a Cristo foi os sinais que Jesus fazia, os milagres. Hoje muitas pessoas estão sendo atraídas a Cristo por causa de falsos milagres. Jesus faz milagres? Sim, Ele faz milagres, e Nicodemos chegou ao seu conhecimento os milagres que Jesus fazia, que estão registrados na palavra e que são reais, os quais devemos crer, pois Jesus Cristo verdadeiramente tem o poder para realizar aquilo que julgamos ser impossível, pois Ele é Senhor. Porém, muitas pessoas nos nossos dias estão sendo atraídas a Jesus Cristo através de falsos mestres que visam as coisas materiais, quando na realidade devemos visar as coisas espirituais, as coisas eternas. O que adianta termos tudo nesse mundo e no final da nossa vida formos para o inferno? Imagina quão terrível será todo o conhecimento que a pessoa ela absorveu durante a sua vida, e lá
em sua prisão eterna, ela terá consciência de que está tudo perdido, pois não haverá como a pessoa ser salva uma vez que ela for parar na prisão, nesta prisão que é o inferno. Querido, o Espírito Santo, ele não força a vontade de ninguém. Ele só age quando alguém lhe dá oportunidade para isso. O Espírito Santo quer nos conduzir em toda a verdade de Deus. Ele quer nos conduzir no caminho estreito, que o próprio Cristo nos disse que é o caminho que conduz para a vida eterna. E o Espírito Santo quer nos conduzir por esse caminho, só que ele não força a vontade de ninguém. Ele não vai te arrastar. Venha por aqui, vem, eu vou te forçar, venha. Não, ele não vai forçar a tua vontade. A escolha, ela é nossa. É nós que temos que fazer a nossa escolha. Você crê verdadeiramente na palavra de Deus, em tudo que está escrito? Você crê que ao partirmos desse mundo estaremos num lugar muito melhor? E só estaremos nesse lugar se nós nascermos de novo. Você crê? Se você crê, querido, isso tem que trazer na tua vida algumas implicações. A palavra de Deus, ela precisa te constranger, ela precisa lapidar você. E uma vez que você for convencido por ela, meu querido, abandone tudo que atrapalha a tua comunhão com Deus, ou então você estará perdido. Nós estaremos perdidos se nós não rompermos com as barreiras do pecado. Deus, ele nos dá todas as armas para nós lutarmos contra o pecado e para sermos vitoriosos em Cristo. Estamos em Cristo verdadeiramente? Cremos que tudo o que Jesus nos ensinou através da tua palavra é verdade? Temos a esperança de verdadeiramente morarmos no céu? Você quer isso? Você deseja isso mais do que tudo? Nada que esse mundo possa nos oferecer se compara ao que Deus tem preparado para todos quanto o amam. Necessário é nascermos de novo. Existem algumas interpretações erradas, o qual devemos tomar cuidado. Sabemos que na internet há muitos ensinamentos e que se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, podemos entrar por caminhos errados. Então existem algumas interpretações erradas. Muitas pessoas interpretam esse registro bíblico de maneira errada. Acreditam que Jesus estava ensinando acerca da reencarnação, ao usar a expressão nascer de novo. A reencarnação é uma doutrina herética que afirma que toda pessoa que existe hoje já existiu em outra vida anterior.
ensinam que o processo é contínuo, morre e reencarna, torna a morrer e reencarna novamente. Isso dizem os adeptos dessa doutrina. Só que existe 2 versos na palavra de Deus que esmagam esta heresia, que é Hebreus 9:27, Hebreus 9:27, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Hebreus capítulo 9, verso 27, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esses 2 versículos aqui esmagam a enganosa doutrina da reencarnação, Isso é uma heresia. Após a morte segue-se um juízo, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo e vamos receber segundo o que tivermos feito por meio deste corpo, ou bem ou mal. Então, é uma heresia, por isso é bom que conheçamos a palavra de Deus, para nós não entrarmos, não sermos enganados com aqueles que distorcem a palavra de Deus, Creio eu que tenha sido na semana passada, eu fiz uma entrega para um senhor, que ele me disse, eu acho que é 82, 80, não pode ser 92, não é possível, eu acho que é 82 anos, que esse senhor tem, mas ele está bem forte, e esse senhor começou a conversar, com um rapaz que trabalha comigo, e eu ali ouvindo, mas pelo que deu a entender, esse senhor crê nessa doutrina herética, ele crê na reencarnação. Isso é uma doutrina de perdição, essa vida aqui nós a vemos como uma preparação para outra, é aqui e agora que nós escolhemos o nosso destino eterno, a nossa morada na eternidade, junto do Pai, nos céus, louvando a majestade santa do Senhor para todo sempre, ou nas trevas, longe da presença de Deus por toda a eternidade. A escolha é nossa. Por mais que Deus nos ame, Ele não vai interferir na nossa escolha. Você ama a Deus? Você nasceu de novo? Você deseja o céu? Você quer entrar na eternidade? Então, obedeça, seja obediente ao Senhor Jesus todos os dias da tua vida. Abandone tudo aquilo que na tua vida é uma barreira. Tudo aquilo que é uma barreira. Se a mentira é uma barreira na tua vida, se você tem o hábito de mentir, pare de mentir e fale a verdade. E fale a verdade. Se você tem dificuldade para perdoar, saiba que você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. O que tem sido uma barreira na tua vida? É você que vai se examinar. O que tem sido uma barreira na minha vida? O que tem sido uma barreira na minha vida? A palavra de Deus, ela vai mostrar para você.
O Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Ele vai mostrar para você, ele vai mostrar para mim o que é necessário que eu faça. Nicodemos, ele queria, né? Por mais que fosse um conhecedor de toda a lei, talvez ele não sentia paz no seu coração. Porque na realidade, como você vai sentir paz no seu coração? Porque se alguém se dispõe a obedecer a lei, tem que obedecer toda. Se errar num ponto, se torna devedor de toda a lei, de todos os demais pontos. E quem conseguiu cumprir toda a lei? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Nós não seremos salvos por causa dos nossos méritos. Mas isso não significa que está tudo tranquilo, que eu posso viver de qualquer maneira. Eu preciso verdadeiramente obedecer os ensinamentos de Jesus, porque senão, meu querido, eu não nasci de novo, porque senão eu não tenho comunhão com Ele, porque senão eu não sou conhecido dEle. E para entrar no céu, necessário é nascer de novo. Para morar na eternidade, necessário é nascer de novo. Para vermos a Deus, necessário é nascer de novo. Necessário é nos desprendermos de tudo que nos afasta dEle e termos com Ele uma comunhão verdadeira. Ame a Deus mais do que tudo. Nada nesse mundo se compara. A pessoa mais feliz desse mundo, né? Às vezes, nós vemos na internet quantos milionários, quantas pessoas que têm dinheiro para poder comprar o que quiserem. Carros luxuosos, mansões, com aquelas piscinas incríveis, incríveis. Você fica assim, nossa, que coisa linda, que coisa linda. Mas será que eles são mais alegres do que nós? Será que quando eles colocam a cabeça no travesseiro, eles dormem tranquilo? O salmista diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Será que eles se sentem seguros? Será? Será que eles têm a mesma esperança que nós? Ou será que crê em heresias, doutrinas, a qual citamos ainda há pouco, que é uma heresia, né? A doutrina da reencarnação. Nós temos uma viva esperança. Fomos gerados de novo. Nascemos de novo. O Senhor habita dentro de nós. Somos cidadãos dos céus e habitaremos na eternidade. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória receba para ti, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Habitaremos na eternidade. E dinheiro nenhum no mundo pode proporcionar a salvação para alguém
pois a salvação é algo caríssimo. Todos os recursos que essas pessoas têm se esgotariam, porque a salvação é algo caríssimo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a nós que o amamos com todo o nosso coração, nós que nos rendemos a Ele e o confessamos como o Senhor da nossa vida, Ele nos dará de graça, se tão somente formos fiéis ao Senhor durante toda a nossa jornada nesse mundo. Durante toda a nossa jornada. Então, querido, esteja firme na presença do Senhor. Não se distraia com as coisas desse mundo. Não permita que as coisas desse mundo venham tirar a tua atenção de tal maneira que você venha passar a perder tempo. Porque o tempo é algo tão precioso, meu querido, é algo tão precioso. E se nós não usarmos de maneira sábia, lá na frente iremos com certeza nos lamentarmos. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, que tão próximo está o teu retorno. E com isso sabemos também o que a palavra de Deus nos mostra, que surgirá muitos falsos mestres, com heresias de perdições, muitos serão enganados. E para nós não sermos enganados, devemos aproveitar todo o nosso tempo nos enchendo de Deus. O mundo está em trevas, mas porém eu estou na presença do Senhor, me enchendo do Espírito Santo, a minha lamparina está acesa, eu não estou na escuridão, eu não ando nas trevas, porque o Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa luz. Nós não estamos em trevas. Então se encha do conhecimento da palavra de Deus. Se encha, meu irmão, para você não ser enganado, para você não entrar por um caminho, e no final deste caminho, você ter a terrível surpresa do final deste caminho, você não encontrar Cristo com aquele livro, o qual está registrado o nome dos santos, e não ser convidado por Ele a habitar na eternidade, nos céus. Eu creio com todo o meu coração na palavra de Deus. Eu não sou perfeito, mas o Espírito Santo, Ele habita dentro de mim. E eu quero ser fiel ao meu Senhor e romper com tudo na minha vida que eu sei que é um impedimento para me alcançar a vida eterna, porque o meu maior sonho nesta vida não é ter dinheiro. Último lançamento dos carros mais incríveis que o homem possa lançar. Isso não me atrai. O que me atrai é estar na presença do Senhor. O que me atrai é saber que um dia os meus olhos verão aquele que me amou, aquele que se entregou por mim, naquele madeiro, para poder me dar
a salvação. Isso me atrai. É por isso que eu suspiro. Isso é a minha vida. Isso é o que o meu coração mais anseia. O que o meu coração mais anseia é Cristo. O teu coração anseia por Cristo? Se o teu coração anseia por Cristo, se você deseja um dia, tem um louvor que diz assim: quero encontrá-lo. Você quer encontrar com o Senhor? Você quer habitar na eternidade com Ele? Você quer ver o reino dos céus? Necessário é nascer de novo. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã sem obediência. Temos renunciado? Temos sido obedientes a Deus? Jesus está voltando. Você tem praticado os ensinamentos? Você tem praticado os ensinamentos? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. A salvação é individual. Você dará conta de si a Deus. Você receberá, através desta vida, no tribunal de Cristo, você receberá, o bem ou o mal. Você tem obedecido a Cristo? Você tem obedecido os ensinamentos do Senhor? Você ama a Deus verdadeiramente? Você tem amado o teu próximo? Você tem perdoado? Você tem falado a verdade? Você tem renunciado tudo aquilo que a palavra de Deus já te fez entender que é errado? Você tem renunciado? Se você tem, isso é a evidência de que verdadeiramente você nasceu de novo, de que você está num processo de santificação para um dia chegar num estado de santidade. Que sejamos fiéis ao Senhor, meu irmão, que sejamos fiéis. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui pregando a verdade das Escrituras, a verdade das Escrituras. Nós estamos aqui pregando todo o conselho de Deus. Muitas das vezes é difícil para nós falarmos algumas coisas, mas seremos cobrados por Deus se não falarmos. Era difícil para Paulo, mas mesmo assim, ele disse que pregou todo o conselho de Deus. Pregou todo o conselho de Deus. Paulo não procurava agradar os homens, mas Paulo procurava agradar a Deus, porque ele tinha consciência de que se ele agradasse aos homens, ele não seria servo de Jesus Cristo. Ele não seria servo de Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Se somos servos de Jesus Cristo, devemos sempre falar a verdade. Quando vermos algumas pessoas, alguém caminhando em uma direção errada, devemos ser sinceros. Olha, você está indo por um mau caminho. Você está indo por um mau caminho. Deus reprova tal atitude. Arrependa-se e volte-se para Deus enquanto há tempo, pois você está correndo risco, porque se Jesus voltar desse jeito, meu querido, você não vai subir, porque o que você está fazendo diante de Deus é pecado. É pecado. Então sejamos sinceros.
Sejamos filhos de Deus sinceros, filhos de Deus que ama verdadeiramente o próximo. Sejamos ferramenta nas mãos de Deus para pregarmos a poderosa palavra, para pregarmos a verdade. A verdade, porque é a verdade que liberta. Você acha que essas pessoas que estão sendo atraídas a Jesus Cristo, Jesus faz milagre, mas muitas das vezes o que nós temos visto por aí, pessoas sendo atraídas a Jesus Cristo através de falsos milagres. E lá o que tem é só falsos milagres, não tem palavra. O Evangelho que mostra que necessário é nascer de novo, que necessário é nos arrependermos, que necessário é obedecermos a palavra de Deus, isso não é pregado. E se isso não é pregado, como as pessoas serão libertas? Porque a libertação, ela vem através de você conhecer a verdade, que é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E o Jesus que está sendo apresentado em muitos lugares, né? É um Jesus que dá tudo, que dá casa, que dá carro, que dá um bom emprego, que vai te dar uma empresa. Não é um Jesus que prometeu para nós que na casa do Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. A nossa morada eterna não é aqui, porque aqui nos é revelado que nós não temos cidade permanente, e é nos revelado que devemos buscar a futura. Aonde é a futura? É aonde o Senhor está. E o nosso Senhor virá nas nuvens do céu para nos levar para junto dele. Então, meus amados, ame a Deus, sirva-o, seja fiel a Ele, obedeça a palavra de Deus. E uma vez que você ouvir ou que você lê a palavra e a palavra confrontar você, se submeta à autoridade de Deus, do Senhor Jesus, da palavra, porque se você nasceu de novo, você precisa andar em novidade de vida, você precisa ser fiel, ou do contrário, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade da sua carne, e se você é guiado pela carne, certamente morrereis. Mas se formos guiados pelo Espírito, teremos vida e vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo continue falando conosco e que nós o amemos e sejamos fiel a Ele. Perto está o Senhor. Se prepara para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e graças a Deus.